Então, muito obrigado pela intervenção. Então, agora passamos para a última intervenção do Pedro Terezo, que está ligado à viticultura desde 2001, com a pós-graduação em viticultura pela Universidade de Évora, exerceu durante 12 anos a função de gestor agrícola no Esporão. Atualmente, para além para trabalhar na agrosustentável, tem um projeto familiar de consultadoria agrícola na área da agricultura, da precisão e da sustentabilidade, e é também auditor de um grupo de investimento americano. Portanto, e vai apresentar como tema a viticultura de precisão e sustentabilidade. Muito obrigado. Dar os parabéns ao Viveja por mais uma edição, desta vez diferente do que é normal. Dar os parabéns e agradecer o convite que nos interessaram, a Cooperativa Agrícola, a Adega Cooperativa, desculpe. E eu venho pôr-me aqui no papel hoje de consultor e falar um bocadinho. Gostei muito do que o Zé Teixeira disse e acho que falta um bocadinho de medir aquilo que estamos a fazer nas culturas, quer sejam ela vinha, olival, amendoal. Falta muito medir e o plano de sustentabilidade trouxe-nos um bocado isso, de perceber o que é que estamos a fazer, se estamos a fazer bem feito ou mal feito. Hoje vou falar um bocadinho de ecointensificação, que eu acho que às vezes a gente esquece que temos 1 hectare de vinha e 1 hectare de vinha tem que ser 1 hectare efetivo de vinha para tratar. Bom, o nosso grupo, o nosso projeto tem como missão inspirar as pessoas a produzir sem pesticidas, ou pelo menos temos essa pretensão e olhamos muito para a nutrição e para aquilo que a planta nos vai dando e monitorizamos muito em termos do que é que se vai a passar no real time dentro da planta para nos depois ajudar em termos de práticas. Bom, a agrosustentável o que mais não faz é utilizar a tecnologia. Se nós temos a tecnologia disponível, temos que a utilizar a nosso favor. Fazemos mapas, qualquer que seja a plataforma, drone, satélite, o que seja, e estes mapas têm que ter uma finalidade muito específica, têm que nos ajudar a produzir com mais com menos. Muitas vezes não é preciso a tecnologia, muitas vezes a inovação passa só por um bocado de tubo, um martelo, um marrão e um bocado de água, só para fazermos algumas medições, principalmente no nosso solo. O que depois esta informação da parte da viticultura de precisão ou da agricultura de precisão, estas ferramentas vão-nos dar apoio depois na gestão de rega que fazemos por potencial hídrico de base. Não utilizamos sondas. Trabalhamos na nutrição da planta e nutrição do solo e saúde do próprio solo, porque eu só tenho plantas saudáveis quando tenho solos saudáveis. Trabalhamos a fitossanidade e a biodiversidade funcional, que é uma parte muito importante do projeto, que é a avaliação dos auxiliares que temos nas nossas vinhas. Bom, esta pergunta está aqui por propósito, mesmo para nos deixar um bocado, uma pergunta gancho, para nos deixar um bocadinho a pensar naquilo que fazemos nas nossas vinhas, que é, eu quando invisto num hectare de vinha, eu tenho 1 hectare de vinha efetivo, mas muitas vezes não acontece e a gente perde quase 60 e muitos por cento da área, em que por vezes não nos preocupa, porque a interlinha a nós muitas vezes não nos preocupa, mas efetivamente a interlinha faz parte do hectare de vinha. E isto é bom, é uma mudança de mindset que eu ando a apregoar e que ando a defender há algum tempo, em que quando a gente investe no hectare de vinha, a gente tem que trabalhar o hectare de vinha, ponto, porque não podemos só olhar para a planta. E tenho aqui uma fotografia que isto, uma vinha de 2.8 metros por 1, em que tenho 1.8 de entrelinha, em que a planta me vai ocupar meio metro de um lado, uma linha do lado direito e outra meio metro de outra linha do lado esquerdo. Então, só me está a preocupar 36% da área do hectare? Não pode. Eu tenho que trabalhar o hectare inteiro. Tenho que trabalhar os 2,80 metros e neste caso eu tenho que trabalhar 1,80 m que tenho disponível. Como é que eu posso trabalhar? Eu tenho aqui dois casos, dois projetos. Um projeto, o do lado esquerdo, é um produtor que... Desculpem lá. É um produtor, são dois produtores, a fotografia foi tirada uma semana de diferença, um preocupa-se com a interlinha, o outro não se preocupa com a interlinha. E esta interlinha nós temos que brincar, temos que trabalhar, temos disponível para trabalhar com a própria natureza.
E uma pergunta aqui é óbvio, os dois produtores querem produzir uvas, querem produzir quantidade, querem ter 10 toneladas por hectare, o objetivo é ter 10 toneladas por hectare. E a pergunta, não vou fazer aquelas perguntas todas, mas vou-vos perguntar as duas últimas perguntas. Quem é que é mais sustentável? Eu penso que não tenho dúvidas nenhumas que é o do lado esquerdo. Quem é que vai chegar primeiro às 10 toneladas? Muito provavelmente, depende de outros fatores, mas muito provavelmente o do lado esquerdo vai chegar às 10 toneladas. E quando falo em agricultura biológica e agricultura sustentável, isto passa por aqui. Isto nós temos que olhar para a vinha como um todo e não olhar só para a área de linha de vinha, ok? Portanto, acho que é uma área que nós temos que investir. E o que nós queremos basicamente é, e desculpem para em inglês, é nós termos a nossa cover crop, o nosso coberto vegetal e passar o nosso coberto vegetal para um green cash crop. E um green cash crop é o cover crop, dar dinheiro a ganhar, pôr dinheiro nos bolsos. É dinheiro que nós não vemos, mas é dinheiro que nos tem que entrar nos bolsos por poupança. Poupança de gasóleo, poupança de água, todo o tipo de poupança que a gente possa ter aqui com esta situação, ok? O que eu quero passar é trabalhar entre linha de forma a produzir biomassa suficiente e fazer uma green cash crop. E onde é que entra aqui a viticultura de precisão? Como é que podemos atuar aqui em relação à viticultura de precisão? Ou que ferramentas é que nos podem ajudar? A viticultura de precisão basicamente tem, digamos, controlar e monitorizar e criar aquilo que nós chamamos uma baseline, que é o nosso ponto zero. Eu vou começar e tenho que perceber onde é que está o zero, que é para perceber para onde é que vou, para onde é que vou caminhar. E isso é que nós temos que medir. A criação do baseline, basicamente é, eu estou num ponto e para onde é que eu me quero deslocar em termos de sustentabilidade na vinha, ou em termos de produção na entrelinha, basicamente é perceber onde é que estou e para onde é que vou caminhar. Bom, às vezes pensamos que a viticultura de precisão, a precisão é os drones, é os Moto 4, é mapas e um simples telemóvel dá para fazer viticultura de precisão. Um telemóvel com GPS e uma aplicação. Volto a repetir, um telemóvel, um GPS e uma aplicação. Como? Se eu tiver um telemóvel com georreferenciação, se tiver um ponto, estou num ponto, tiro um indicador. Nós utilizamos aqui, por exemplo, fotossíntese, desidrogenase, que é uma enzima da microbiologia do solo, o carbono microbiano e a respiração microbiana. Eu tenho um ponto, georreferencio, qualquer dado que eu tire está georreferenciado. Faço uma tabela, Excel, passa para imagem quando eu tenho uma intervenção de um GIS. E isto é simples. É simples, tem que ter um técnico, mas é uma operação que pouco dinheiro requer, ok? Basicamente, estou a fazer viticultura de precisão. Tenho um mapa. O que é que este mapa me pode ajudar? Como posso melhorar a performance? Aquilo é um indicador. Como é que eu posso melhorar aquele indicador? Começo aqui, para onde é que eu quero ir? Para onde é que eu quero melhorar o indicador? Ok? O nosso case study. Estamos na herdade da Amoreira de Cima, em Montemor. Somos abastecidos pela herdade dos Minutos e vou-vos falar um bocadinho do que estamos a fazer com o coberto vegetal e utilizar o coberto como ferramenta para mitigar efeitos das alterações climáticas. Bom, antes de criarmos a nossa baseline, o que é que fizemos? Definimos aqui uma série de seis objetivos em que quisemos reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, reduzir a dependência do cobre e do enxofre, recordo, esta vinha é em biológico, reduzir a erosão do solo na vinha, melhorar a performance hídrica do solo, atenção, e este para mim é dos pontos mais importantes porque estamos a falar em alterações climáticas e estamos a começar a perceber que os fenómenos são cada vez mais extremos, menos tempo de chuvas, menos água, mas quando ela vem muito mais intensa, portanto chove muito mais em menos espaço de tempo, e depois aumentar a saúde da planta e a saúde do próprio solo. O que nos levou a criar 4 ou 5 indicadores para criarmos aqui uma baseline de trabalho. O primeiro, se eu quero proteger o solo, eu tenho que perceber onde é que eu tenho os sítios, o maior potencial de perda de solo. Temos um indicador que nos diz isso mesmo,
se vocês repararem, a amarelo, eu tenho um risco potencial de perda de solo de 2 a 5 toneladas de solo por ano, hectare ano. Portanto, vejam bem, isto estamos a falar de uma vinha que tem uma inclinação possivelmente 3, 4%, 2 a 5 toneladas de hectare por ano é muito solo, ok? Este foi uma dos indicadores que levantámos. O segundo indicador foi perceber a composição florística que nós temos na nossa vinha, porque a composição florística é muito importante no parâmetro da infiltração de solo. Quanto mais biodiversidade eu tenho no meu coberto, maior capacidade do solo tem de filtrar. Outro ponto mensurável que tirámos para a nossa baseline foi sujeitar o solo a uma simulação de 20 mm de chuva e perceber onde é que eu tenho mais o solo com capacidade mais rápida de absorver água e onde é que eu tenho a capacidade ou menos capacidade do solo de absorver água. Eu posso-vos dizer que tenho solos de 10 minutos, aqui não é este caso, eu posso-vos dizer que tenho solos de 10 minutos a absorver 20 mm de água e tenho solos para absorver 9 segundos 20 mm de água. Portanto, vejam a capacidade, se eu tiver um solo de 10 minutos, não há água que vai entrar, não há água que vai filtrar, ela vai se perder toda por erosão. Portanto, logo aqui à partida, eu consigo perceber onde é que vou intervir em termos de coberto vegetal. Outro baseline é, estamos a falar de saúde de solo e estamos a falar de saúde de plantas. Outro baseline é a compactação de solo. Quem trabalha com vinhas, culturas permanentes, qualquer que seja a cultura, tem de certeza absoluta um desafio enorme que é gerir a compactação de solo. O que nós fizemos foi de 10 em 10 cm fazer medir a compactação de solo de 10 em 10 cm à profundidade do perfil e perceber onde é que as plantas e o coberto tinha mais e menos capacidade de expandir, onde é que podíamos prosperar mais com a microbiologia, porque sem ar, a microbiologia, as raízes acabam por não prosperar. Outra baseline que nós avaliámos, o ponto zero, foi em termos de microbiologia do solo. Temos o caso de biomassa, portanto a quantidade de microbiologia que nós temos num solo, e se vamos trabalhar com microbiologia, temos que mapear, perceber o que é que temos. E aí dou razão ao Zé Teixeira que para tudo temos que medir. Por saber o que é que estamos a fazer, temos que medir. E se vamos trabalhar com microbiologia do solo e ajustar práticas à microbiologia de solo autóctone, eu tenho que perceber o que é que lá tenho. Bom, isto deu-nos uma série de mapas. E o que vamos verificar, por exemplo, tenho aqui um exemplo, onde eu tenho mais microbiologia do solo, é onde eu tenho mais fotossíntese. E isto é interessante e vem confirmar a bibliografia que diz onde eu tenho mais fotossíntese, aumentando a fotossíntese da planta, ela vai produzir mais fotossimilares, mais açúcares, e os açúcares em excesso que vai produzir vai alimentar a microbiologia e promove uma simbiose entre a microbiologia e a própria planta, que vai dar a saúde à planta e a resistência à própria planta a fatores bióticos e abióticos. O mapa que eu vos mostrei aqui atrás, basicamente o que nós pretendemos é saber onde é que vamos focar primeiro as atividades. É lógico, se eu tenho mais microbiologia, se eu tenho mais fotossíntese, as coisas estão melhores no azul, no mapa azul, eu vou focar a minha atividade no mapa que está em RGB, que está em mapa Google. Ok? Portanto, basicamente, a viticultura de precisão é focar a intervenção nos pontos que estão abaixo do limiar da nossa gestão, independentemente qual seja o indicador. Práticas de saúde do solo que estamos a fazer. E o coberto vegetal aqui é fundamental, e a escolha do coberto vegetal é fundamental. Eu tenho batido, o chapa 5 não é possível. Eu tenho que fazer um coberto vegetal ajustado àquilo que o solo me está a pedir. Eu tenho um solo compacto, eu tenho que pôr um coberto vegetal ajustado ao solo compacto, ou que promova a descompactação de solo. Quero promover a biodiversidade funcional, eu tenho outro tipo de coberto vegetal. Quero uma proteção de solo, eu tenho que ter outro tipo de coberto vegetal. Por exemplo, neste caso, eu quero promover sempre, e normalmente os projetos onde estamos, o primeiro ano é sempre para promover a proteção do solo, porque a proteção do solo é o ponto crítico, normalmente é o ponto crítico.
E a capacidade de proteção vem muito da relação carbono-azoto que tem um coberto. Quanto mais relação carbono-azoto, mais capacidade ele tem de proteger o solo e mais demora a microbiologia degradar esse coberto. As leguminosas, nós estamos a medir análise de seiva de 6 vezes por campanha e as leguminosas podem trazer um aporte muito grande de azoto e vendem como uma fertilização orgânica, uma fertilização de vinha, mas o que nós temos notado é que quando há um aporte tremendo de azoto, eu vou ter problemas de ataques de insetos que têm um tubo digestivo simples. E o tubo digestivo simples, as cicadelas e os ácaros. Portanto, leguminosas importantes, mas em quantidade ajustada e não muito forte. Portanto, se eu quero o máximo e criar o máximo de biomassa possível, eu vou ter que nutrir o meu coberto. Não estou a fertilizar com NPK, portanto estou a utilizar produtos orgânicos, e estou a falar de chá de composto, por exemplo, um deles, ácidos úmicos e flúvicos, tudo que seja para alimentar a microbiologia, ou seja, antes do corte fazemos uma aplicação, o corte fica entre a aplicação e o solo e acaba por dar condições, estamos a fazer, desculpem o termo, a cama à microbiologia para estar a trabalhar. Não pretendemos incorporar o coberto, logicamente só em casos extremos em que queremos melhorar a estrutura do solo. Posso-vos dar um exemplo. Este ano, numa vinha no Algarve, que estamos a acompanhar, fizemos uma mistura de gramíneas, à base de gramíneas, e criar biomassa para... Temos um solo muito argiloso, muito pesado, e queremos melhorar a estrutura do solo, portanto fizemos uma mistura já ajustada para haver uma incorporação por causa do tal carbono que vos estava a falar. E depois intercepas de corte na linha, não queremos perturbar a linha de vinha, porque quanto mais perturbação fazemos, mais reduzimos a quantidade de microbiologia no solo. Esta fotografia tem uma história que passo-vos a contar um bocado. Nós temos um efetivo de 50 ovelhas e as ovelhas pernoitavam junto a um barracão. E ao pernoitar deixavam os dejetos, defecavam, e em setembro, depois das vindimas que choveram perto de 100 e poucos milímetros, e começou a haver a integração da própria matéria orgânica da ovelha com uma zona de tuvená à frente do barracão. E isto foi um bocado de matéria orgânica que eu apanhei, e vejam a quantidade de microbiologia que tem a matéria orgânica. Ok? E por isso é que eu digo que a entrada dos animais é essencial para quem quer multiplicar a microbiologia e evitar comprar microbiologia. A gestão da biomassa na cultura é o que as ovelhas fazem normalmente. No inverno entram na vinha, comem o que há para comer, inoculam, pela fotografia, inoculam microbiologia autóctone, não estamos a poupar dinheiro. Portanto, o solo tem microbiologia, a gente é que o tem que potenciar em termos de microbiologia. Estamos a medir a compactação, como já vos disse. Punha-se o caso da compactação pelo trânsito dos animais dentro da vinha. Esse risco de compactação é mínimo, não conseguimos apontar a compactação. E estamos a medir, atenção, estamos a medir com um equipamento hidráulico que faz uma medição georreferenciada, portanto esse caso não se põe. Estamos a nutrir o coberto, como vos disse anterior, e depois há uma questão que é muito importante e que às vezes a gente não toma atenção, que é o maneio e a gestão do animal. Quanto mais carga microbiana eu quero num terreno ou num solo, eu tenho que pôr muitos animais em pouco espaço e pouco tempo. O pouco tempo dá capacidade de regenerar o solo, de regenerar as ervas, de não rapar. Muitos animais em pouco espaço, a carga é os animais que vocês colocarem dentro da área respectiva. Poucos animais numa área muito extensiva, o impacto é pouco. Saúde da planta. E aqui é que eu acho que falha muita coisa. Aqui é o que nós temos que medir dentro da planta, a ver o que é que ela nos diz ao longo da campanha. Para nós não é suficiente
uma amostragem à floração e ver o que é que tem de fósforo, azoto e potássio. Nós fomos mais longe, fomos à procura de parceiros que nos dissessem através da análise de seiva como é que estão os nitratos, o amónio dentro da planta, a síntese proteica, porque isso é que dá a proteção à planta, ok? E a fotossíntese nós sabemos bibliograficamente, sabemos quais são os minerais que estão responsáveis pela fotossíntese, e se eu conseguir aumentar a eficiência da fotossíntese, eu vou conseguir produzir compostos em excesso, e esses compostos em excesso vão produzir plantas muito mais saudáveis e microbiologia e solos muito mais saudáveis. O equilíbrio nutricional é das coisas mais importantes e não é o chapa 5 que nós vamos conseguir este equilíbrio nutricional, e por isso é que avançamos para as análises de seiva, que é para perceber entre os íons e os cationos que estão a circular dentro da planta, quais é que estão a provocar o desequilíbrio, porque é o desequilíbrio que promove a dificuldade da planta e a falta de resistência a fatores bióticos e abióticos. E depois, no meio disto tudo, temos um indicador que é importantíssimo e que aconselho toda a gente a medir, uma coisa simples, o Brix. O Brix da planta não é mais do que uma prensa hidráulica, tirar umas folhas no campo, prensar, fazer uma prensa simples, retirar o líquido e medir no refratómetro que todos os viticultores, todas as adegas têm. A partir dos 12, 15 de Brix, a planta começa a produzir compostos, ceras, lípidos e outros polissacarídeos que aumenta a resistência de pragas e doenças. E é isto que é o cerne da questão, que é perceber quais são os produtos no mercado que nós temos no mercado, como é que podemos intervir na nossa vinha e no nosso coberto para aumentar o Brix. E é isso que nós estamos a experimentar. Indicadores, o que depois mostra que estamos no bom caminho ou não. Este mapa, a zona azul é a zona onde tenho mais microbiologia pelas análises e é onde aparecem mais cogumelos, mais micélio no nosso solo. Em termos de dinâmica de água em profundidade, temos aqui um caso, depois de uma chuvada, as sondas, os sensores de leitura separada indicam-nos que há medições ou que a água acusa à profundidade, portanto a água passa pelo perfil, neste caso com aquilo que choveu e o que a sonda nos diz, o que choveu absorveu 53% do total. Mais indicadores, duas fotografias que eu vos passo a explicar. Depois de 100 mm de água de chuva numa semana, eu fui à vinha perceber onde é que eu tinha problemas de erosão. Interessante. O único sítio onde tinha uma poça de água era num canto, na parte mais baixa da vinha, e que está ali, e que foi através de um rodado de trator. E as botas foi ao final da visita que não foi preciso botins. Estão limpinhas. Simulador dos 20 mm. Temos 4 composições florísticas e temos diferenças de 223 segundos na composição florística B e 47 segundos na composição D. A composição D, posso-vos dizer que é a mistura mais biodiversa, não vos vou dizer quais são as sementes, logicamente. Gasóleo agrícola, em 3 anos 69% menos de consumos de gasóleo. E por aqui termino, só para vos dizer que não é questão de chover muito ou pouco, ou de fazer muito calor, ou pouco calor, ou escaldão. É a forma como estamos preparados para receber a chuva ou não. Muito obrigado. Muito obrigado.